Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa delas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E assim fizeram. Apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma palavra breve. Nesse domingo em que o Evangelho nos apresenta algumas possibilidades de vida, de crescimento, de evolução muito explícitas, muito claras, muito diretas. O Evangelho sempre nos abre horizontes, nos abre chances, perspectivas novas. E essa é a sua função, esse é o seu propósito, é a sua finalidade. Não nos deixar do tamanho que nós somos, não nos permitir parar onde chegamos, sempre continuar caminhando. Cada passo que a gente dá, a gente percebe a partir dele, no lugar onde chegou, coisas novas, inusitadas, diferentes. Isso nos permite crescer, porque a gente vai incorporando essas coisas, vai se adaptando a elas, vai se deixando desafiar por elas. Quando a gente permanece sempre no mesmo lugar, o tempo inteiro, a vida toda, fazendo as mesmas coisas, vendo as mesmas paisagens, convivendo com as mesmas pessoas, alimentando as mesmas ações, os mesmos sentimentos e pensamentos, naturalmente a gente estagna e não vai para frente. Parou ali, morreu ali, deixou de produzir e de gerar vida ali. E é por isso que o Evangelho nos alavanca, nos impulsiona, nos incentiva. É um estímulo a que nós não paremos. Mesmo quando estivermos prostrados numa cama por uma doença relativamente grave, ou mesmo pela velhice ou a inabilidade física, continuamos a crescer. Porque nossa cabeça, nosso coração é capaz de continuar absorvendo as novidades que a vida nos tem para dar. Se tivermos um coração aberto e sincero, corajoso, nós sempre crescemos, independentemente de onde estamos. No texto de hoje, Jesus faz uma pesca milagrosa, mas os detalhes do Evangelho são muito importantes. Primeiro, os discípulos, que eram pescadores, mas não eram discípulos ainda, estavam começando a ser chamados para o trabalho junto ao Mestre Jesus. Eles estavam pescando e pescaram a noite inteira. Pelo menos tentaram, coitados. Devem ter lançado as redes muitas vezes e não conseguiram absolutamente nem êxito. Já era de manhã quando Cristo se aproxima deles e pede para que eles lancem as redes mais uma vez, com um detalhe: lancem as redes para as águas mais profundas. Eles não entenderam bem aquele pedido, mas por atenção a quem pediu, eles o fizeram.
E aí tiveram esse milagre generoso, onde os seus barcos ficaram cheios de peixes, os barcos dos colegas vizinhos também quase afundando. Tamanha a reação frutífera dessa ação que o Senhor pediu para que eles fizessem. O que é que a gente pode tirar daqui? Primeiro, Pedro e os seus colegas de trabalho, pescadores como ele, nos apresentam a dura realidade da vida para a grande maioria de nós. Qual seja, muito trabalho, muito cansaço, muito empenho, muita dedicação e pouquíssimo resultado. Às vezes quase nenhum resultado. Há pessoas que se entregam a vida inteira ao trabalho e não tem nada, absolutamente nada. Isso não invalida as exceções de pessoas que muitas vezes trabalham muito pouco e têm muito, mas o fato é que a maioria das pessoas se encontra nessa primeira faixa que agora lhes coloquei. O Evangelho, portanto, é uma metáfora, uma imagem do que acontece em quase toda a humanidade. E a grande pergunta é, por que isso acontece? Tanta gente trabalha, se empenha, inclusive se capacita para o trabalho, se forma para isso, tem competência para fazer o que está fazendo, isso é indubitável. Entretanto, aquilo que eles mais almejam, que é o resultado, de todos os pontos de vista, mas sobretudo do ponto de vista às vezes econômico, financeiro, para sustentar a si e a sua família e aos seus, não vem. O que é que está acontecendo? Qual é o mistério que se esconde aí? Qual é o segredo? Qual é uma resposta que a gente pode obter disso? Hoje, toda a psicologia tem trabalhado esse sintoma, porque quer ajudar as pessoas. E a grande maioria dos grandes psicólogos entendidos e investigadores nessa área nos dizem que para uma pessoa obter resultados na vida, obter sucesso, êxito, ela precisa, especialmente no campo profissional, do trabalho, da atividade humana, precisa de 3 componentes, via de regra. Primeiro, precisa de capacidade, capacitação, precisa de competência, ou seja, a gente tem que saber o que está fazendo, para poder fazer da melhor maneira possível. Tem que se formar, tem que se informar, tem que se adaptar, procurar sempre mais formas de a gente crescer e ficar por dentro das últimas informações, dos últimos achados na área que nós abraçamos, e aí participar de tudo aquilo que nos possa levar a isso. Os que têm condições vão a congressos, vão a palestras, vão a encontros, não perdam a oportunidade de ler um livro ou de ver um vídeo, muito mais do que um, para poder dizer, eu aprendi uma coisa nova na minha área. Se a gente fica estagnado, naturalmente perde espaço para quem está crescendo e para quem está buscando. Capacitação não pode faltar, e é o primeiro elemento para que nós possamos obter o êxito e o resultado de que nós precisamos e tanto desejamos na nossa vida como um todo, não só na vida relativamente profissional. Mas, certamente, voltando ao Evangelho, o que não faltava a esses homens do mar era capacidade. Eles sabiam do trabalho deles, sabiam o que estavam fazendo, fizeram a vida inteira, aprenderam, quem sabe dos seus pais, dos seus avós, porque isso passava de geração em geração. Foram iniciados devidamente, mas mesmo assim, nada. O segundo componente que não pode faltar para quem quer obter êxito, para além da sua competência pessoal, é disposição para o trabalho. Alguém pode ser muito competente, mas não quer trabalhar. Está esperando em casa os resultados, dormindo, deitado numa rede, espichado no sofá, vendo televisão, um dedinho para cima e para trás na internet. Aí não vai obter os resultados. Ele vai simplesmente contemplar os resultados que outros já obtiveram e vai achar tão interessante, mas a vida deles mesmo está para trás. É preciso ter disposição para o trabalho, força de vontade. Meu irmão que é poeta diz, além de ter força de vontade, tem também vontade de fazer força, que às vezes é isso que falta.
Tem que suar a camisa em busca do que você deseja. No fundo, você precisa arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Porém, esses homens que passaram a noite inteira trabalhando, a eles não faltava de forma alguma disposição para o trabalho. Porque trabalhar à luz do dia, quando a gente está bem desperto, já não é tão fácil para muita gente. A gente se cansa rapidamente a uma certa altura. Agora, trabalhar à noite, quando o tempo e as energias nos são desfavoráveis, quando a gente está nadando contra a corrente, porque é a hora que deveria estar dormindo, porque todo mundo está e a gente não está, já é muito mais complicado. Mas esses homens trabalhavam a noite inteira, então eles não têm falta de disposição para o trabalho. Mesmo assim, o resultado não aconteceu. E aí vem a pergunta, por quê? E aí entra o terceiro componente, que eu acho que é o fundamental e o mais importante. Você tem que ter competência, informação, conhecimento, capacidade, tem. Tem que ter disposição, tem. Tem que trabalhar sério, tem. Mas tem que ter permissão para o sucesso. Permissão para você se diferenciar. Permissão para você evoluir, crescer e se destacar. Permissão para você obter e usufruir daquilo que você obtém como resultado do seu trabalho antes capacitado para tal. E a gente tem uma baixíssima permissão via de regra. A gente quase não se autoriza a crescer. Isso aqui é terrível. O que é permissão? Falta de permissão é eu receber as coisas, estar conquistando as coisas, porque eu trabalho bastante, eu me capacitei para isso, mas na hora de pegá-las e colocá-las para frente e adaptá-las à minha vida e aplicá-las a mim, aí eu recuo, dou um passo atrás, porque eu não me permito, eu acabo achando que não mereço aquilo que eu obtive. E a falta de permissão esconde sempre uma dependência emocional horrorosa, radical. A gente vai criando dependência emocional de muita gente. Geralmente nós somos oriundos de uma família que tem pouca condição econômica, uma família pobre, como dizemos nós, humilde. E o que acontece? Quando a gente começa a se destacar, ganhar algum dinheiro, não se permite ganhar, porque o pai não ganhava, a mãe também. E os nossos irmãos ficaram ali naquele outro nível, e a gente acha que é uma afronta, uma arrogância, é querer ser diferente, ser o maior, o melhor, porque os outros não são. A gente volta a ficar no mesmo nível deles. A gente arruma um jeito de se sabotar para não crescer, para não evoluir. Baixíssima permissão, baixíssima permissão. O Evangelho de hoje tem uma coisa importante a nos dizer, que é um detalhe. Havia um grupo de pescadores, não era apenas um. Dentre eles estava Simão Pedro, que também era pescador igualmente aos outros, nem mais nem menos. Mas Jesus Cristo fala o tempo inteiro com Simão Pedro, não fala com os outros. Inclusive, quando diz avança para as águas mais profundas, ele se dirige a Simão. E quando Simão diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, não mereço essa presença aqui, diante daquele milagre estrondoso que ele contempla, Cristo diz que ele merece sim. Venha e eu farei de você, mais uma vez, relativo a Simão, pescador de homens. O Evangelho termina dizendo que todo mundo seguiu Jesus, mas a relação de Jesus foi pessoal e foi com Simão. Isso quer dizer que Cristo escolheu Simão com os talentos, os dons, a capacidade que ele tinha de liderar, para que ele crescesse à frente dos demais. Isso não é nenhum problema, porque às vezes a gente tem a mania de achar que nós somos iguais aos outros. Portanto, temos que crescer na mesma igualdade. É uma forma muito simplista, simplificada, incorreta, injusta da gente pensar a relação com as pessoas. Nós não somos iguais a ninguém, absolutamente ninguém. Nós somos diferentes uns dos outros, todos, em tudo e por tudo.
Então nós devemos tratar diferentemente aquilo que é diferente. Não podemos tratar igual. Colocar todo mundo no mesmo nível e dizer, não, aqui só cresce todo mundo igual, viu? Se você der um passo, eu também vou dar igualzinho. Vou esperar pelo seu, ainda que minhas pernas estejam assim, latejando, formigando, para eu disparar na frente. Mas não vou ficar bem apertadinho aqui com vocês. Aí fica todo mundo com um passo de tartaruga a vida toda. É preciso que alguém se aventure, corra na frente, perceba o que tem lá na frente, depois volta e diga, ó, tem muita coisa lá, apressem-se, está na hora. E não foi só para que eu visse, não, é também para vocês verem. Não foi só para a minha contemplação pessoal, que eu sou um privilegiado. Vocês também podem contemplar, se tiverem um maior esforço, se empreenderem um ritmo mais acelerado, se capacitarem mais, se doarem mais, se fizerem o trabalho de vocês como deve ser feito. Então é preciso que alguém avance para águas mais profundas, a fim de que os outros também sintam-se estimulados a fazer igual, ou pelo menos a caminhar inspirado na ação do primeiro que está à frente. Senão, não há avanço na vida. Então, qual é o segredo? Essa dependência que a gente tem, essa falta de permissão, quase sempre esconde dependências emocionais importantes. A gente está tão ligado a fulano, a cicrano e tal, e a gente não quer crescer, não quer fazer diferente dele ou dela, para não melindrar a relação, para não causar problema, para mostrar que a gente é igual, que a gente é solidário a ele, na vida dele, na vida dela. Aí nem ele vai para frente, e nem nós também. Fica todo mundo afundado no mesmo nível de cima. O bonito é quando alguém sai de casa, aventura-se na vida, faz coisas imensas, e aí depois, muito bem estruturado, ele é capaz de ser solidário e olhar para quem ficou, e arrumar formas, jeitos, caminhos para ajudar, para chegar junto e favorecer aqueles que têm a alma aberta para o favorecimento, aqueles que desejam efetivamente crescer, porque tem muita gente que não quer crescer. É opção pessoal, com maior ou menor nível de consciência, mas a pessoa opta por não crescer, ela fica ali. A gente vai alavancando, empurrando, mas não vai para frente porque ela não quer. E nada que a gente faça para mudar, vai mudar. É uma decisão da pessoa. É como pessoas que adoecem. Às vezes a gente vê uma pessoa doente, a vida inteira doente, e a gente quer porque quer ajudar e quer levar ao médico, a pessoa não vai, e faz exames, e a gente ajuda financeiramente, inclusive, a pessoa não quer de maneira alguma. Por quê? Porque toda doença tem uma utilidade. E a pessoa, às vezes, acha mais útil a doença para ele do que a falta dela, do que uma vida saudável. Tem muita gente que tem um ganho da doença, que é atrair para si a atenção dos outros, o cuidado, o carinho, a pena, a dó, a presença contínua. Aí não quer deixar de estar doente, não. Porque se ela ficar sarada, ela acha que as pessoas que vêm até ela por conta da doença vão abandoná-la. E ela vai ficar agora tendo que criar ela mesma atrás do prejuízo. Então toda doença tem uma utilidade e muita gente faz uso dessa utilidade. É por isso que a gente não pode fazer nada por ninguém se a pessoa não estiver aberta e desejar efetivamente ser ajudada. E é por isso também que a gente não tem que ter pena de ninguém, absolutamente ninguém. Cada um está vivendo o resultado das suas decisões, das suas escolhas, das suas opções pessoais. Uns com mais consciência, outros nem tanto, mas sempre fruto da sua decisão pessoal. E quando a gente fica com muita dó e tem muita pena e quer fazer pelo outro aquilo que o outro deveria fazer por si próprio, a gente comete um pecado importante. Está tirando daquela pessoa a oportunidade que ela tem que pegar na mão dela e crescer sozinha e fazer por ela. E a gente vai substituindo o trabalho que não é da gente, mas originalmente é dela. Ajudar a gente pode, ser solidário deve. A gente faz isso com qualquer pessoa, até com quem a gente não conhece. A caridade é sempre alguma coisa que está pulsando em nós e batendo a nossa porta. O amor para com o próximo não pode deixar de existir, mas pena e dó e a vontade de querer substituir o que é do outro, fazendo nós próprios, isso nunca. Então são coisas importantes para mostrar que
A falta de resultado pelo trabalho que nós desenvolvemos é responsabilidade plena e total nossa. Não é responsabilidade de Deus. É porque Deus deu mais àquele e a mim dão menos. Aqueles outros são tão privilegiados e eu não tenho absolutamente nada. Olhe o que é que parou sua vida, paralisou sua vida, estagnou a sua caminhada ali. Tem muita dependência emocional. E as dependências emocionais não são apenas relacionadas de mim para com os outros, mas também de mim para mim próprio. Às vezes a gente tem tantas amarras dentro da cabeça da gente, tantas crenças limitantes e limitadoras, tanta minhoca que foi colocada em nossa cabeça de que eu não posso, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou pobre, eu tenho que reconhecer meus limites, meu lugar. Reconheça o seu lugar. Quantas vezes a gente não via isso? Quando as pessoas, quando a gente era pequeno, se falava para um filho de um morador, de um trabalhador rural: você não é o patrão, você não é filho do patrão, reconheça o seu lugar, fica aqui. E a gente vai ficando desde pequenininho no lugarzinho da gente, o lugarzinho da marginalização, da pobreza, da pequenez, lugarzinho mais úmido, lugarzinho mais escuro, mais sombrio, e vai crescendo com essas crenças na cabeça: o meu lugar é aqui. A vida lhe dá uma oportunidade imensa de pisar em todos os lugares, que todo mundo é chamado a pisar, mas o seu lugar, na sua cabeça, não é lá, é aqui. Nós temos uma dependência emocional muito grande em relação a nós próprios. E como dizia Mahatma Gandhi, o maior inimigo da gente é a gente mesmo. Ele falava: eu já venci muitas batalhas no contato com os meus supostos inimigos de fora, mas tem um sujeito que está me atrapalhando ainda hoje, chamado Mohandas Gandhi, era ele próprio. E com esse eu ainda estou conversando bastante para ver se eu supero algumas amarras. Conversemos bastante conosco, olhemos para aquilo que está limitando a nossa caminhada, amarrando os nossos pés, atando as nossas mãos, sobretudo fechando a nossa alma para voos maiores. Todo mundo é chamado a dar, não para deixar ninguém para trás na poeira, mas para que possa ser uma referência positiva e estimulante àqueles que ficaram para trás. Que possam olhar para nós que estamos um pouco adiante e dizer: se ele pôde, e ele é gente como eu, e eu também poderei. Se ele foi capaz, eu também serei. Esse é o exemplo dos santos. Os santos não são ninguém melhor do que ninguém. Homens e mulheres pecadores como todos nós. Mas os pecados não foram limitações para eles. Porque eles sabiam que Deus é o Deus das oportunidades, da superação, das possibilidades. Pedro aqui se engana: Senhor, afasta-te de mim que eu sou um pecador. Os nossos pecados nunca foram e nunca serão impedimento para nosso crescimento. Nem mesmo para o nosso crescimento espiritual, nem mesmo para o nosso contato e nossa proximidade com Deus. Deus sabe quem foi que Ele fez e que Ele trouxe ao mundo. Ele sabe que todos nós somos pecadores. Isso não é novidade para Deus, não. Foi Ele quem nos fez. Às vezes tem pessoas que dizem: não, eu sou tão pecador, Padre, eu acho que eu estou escandalizando tanto a Deus. Teve uma pessoa que me disse assim, com muita convicção e choroso: Padre, eu acho que eu pequei, contou o pecado dele. Com isso eu feri o coração de Deus, feri mortalmente a Deus. Eu olhei para ele e disse: você não está com essa bola toda, não. Essa capacidade de ferir a Deus mortalmente, de derrubar Deus. Deus não se deixou abalar minimamente pelo seu pecado. Deus não está nem aí para o seu pecado. Deus não quer saber do seu passado, Ele quer saber quando você quiser saber também. Aí interessa a Deus saber qual é a disposição que você tem hoje de fazer diferente do que você fez até agora, nem tenha feito por 80 anos. O que é que você pode fazer de diferente hoje? Aí sim, nessa hora Deus pega em sua mão e joga você para frente. O passado não interessa a ninguém, interessa apenas a Ele próprio. Então deixemos o passado no lugar dele, que é o passado. Superemos as nossas limitações e condicionamentos
E as nossas dependências emocionais, sejam internamente, sejam relativamente aos outros com quem nós convivemos de perto ou de longe. E aí, os resultados da nossa falha, do nosso trabalho, do nosso esforço, antes da nossa competência pessoal, certamente vão acontecer. Que Deus nos ajude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.